Muitas tribos nativas do Nordeste e Sudoeste dos Estados Unidos ainda falam sobre as lendas de gigantes ruivos e de como seus ancestrais combateram longas e terríveis guerras contra estes gigantes há mais de 15 mil anos. Os gigantes ruivos da América. Mesmo na América Central, os antigos astecas e maias registraram seus encontros com uma raça de terríveis gigantes do norte, quando eles se aventuravam à procura de novas terras. Quem eram esses gigantes que as lendas ao redor de todo o mundo tanto falam? Poderia ser esta uma parte da história de nossa civilização que foi ignorada pelos registros da história tradicional? Seria possível, como as evidências sugerem, que gigantes realmente viveram na Terra em um passado distante da humanidade? Tirando as fake news, não podemos negar que nas últimas décadas tem havido inúmeras descobertas de esqueletos incrivelmente grandes, e por alguma razão, estas descobertas nunca vêm ao público. Há inúmeros relatos de gigantes encontrados nos estados de Michigan, Illinois, Tennessee, Arizona, Nevada, entre outras cidades americanas. Em 1824, um desses supostos mitos se tornou realidade, quando pesquisadores descobriram no estado de Nevada restos de esqueletos gigantes na caverna de Lovelock. Localizada a 20 quilômetros ao sul de Nevada, a caverna de Lovelock data de eras pré-históricas, quando, segundo os geólogos, ela se encontrava submersa em um enorme lago. Os Paiutes, uma tribo nativa das regiões de Nevada, Utah e Arizona, relataram aos primeiros homens brancos que ali chegaram as histórias de batalhas de seus ancestrais contra uma raça de terríveis gigantes de pele clara e cabelos vermelhos que habitavam a região muito antes dos primeiros índios ali chegarem. De acordo com a tradição dos Paiutes, esses gigantes viveram na região por muito tempo. Os Paiutes os chamavam de Sitekar, que literalmente significa comedores de junco. As lendas Paiutes dizem que estes gigantes tinham cabelos ruivos e eram cruéis e maus, pois matavam e comiam os Paiutes que capturavam. Há uma quantidade enorme de registros e lendas orais das tribos nativas americanas que confirmam que realmente existiu uma raça de gigantes com essas características, brancos e ruivos. Desde os Comanches do norte até as tribos do sul, todas igualmente falam desta misteriosa raça de gigantes que habitou a América do Norte há milhares de anos, antes de desaparecer misteriosamente. O livro A História dos Índios Choctaws, de 1899, fala de uma raça de gigantes que uma vez habitou o que agora é o estado do Tennessee e como seus ancestrais lutaram quando chegaram ao rio Mississippi em uma migração do oeste. A tradição afirma que os Nahulos, que é o nome de uma das raças desses gigantes, eram de uma estatura gigantesca. O pesquisador Cushman afirmou que, ao longo do tempo, o termo Nahulo tornou-se comum para se referir a todos os homens brancos, mas originalmente era usado para designar uma raça de gigantes brancos com os quais os Choctaws lutaram após cruzar o rio Mississippi. Há muitas evidências que mostram claramente que a história dos gigantes não foi um mito, e sim que eles realmente caminharam sobre a Terra, e essas evidências podem ser encontradas em todo o mundo. Um relato de 1857 do chefe Trovão dos Comanches nos diz: inúmeras luas atrás, uma raça de homens brancos com mais de 10 pés de altura e muito mais ricos e poderosos do que qualquer povo branco que agora vive no local, ali habitava em grande variedade, estendendo-se do nascer ao pôr do sol. Suas fortificações coroavam os cumes das montanhas, protegendo suas cidades populosas situadas nos vales intermediários. Eles superaram todas as outras nações que floresceram, antes e depois, em todos os tipos de arte e invenções. Eram corajosos e guerreiros, dominando a terra que arrancaram de seus antigos habitantes com mão forte e altiva. Em comparação com eles, os palafaces dos dias atuais são pigmeus, tanto em arte quanto em armas. A lenda do chefe Comanche diz que um grande espírito exterminou os gigantes brancos quando eles esqueceram tudo sobre justiça e misericórdia, tornando-se orgulhosos e maus. O enredo de todas essas histórias tem a mesma conotação do dilúvio da Bíblia, onde os Nefilins foram aniquilados em sua maldade contra a terra e os seres humanos. A antiga tribo conhecida como Navarros também oferece muitas evidências de que haviam realmente gigantes naquelas terras.
Eles falam igualmente de uma raça de gigantes brancos chamados Povo Star Lake, descrevendo-os como uma raça real de gigantes brancos dotados de tecnologia de mineração, que dominavam o Ocidente, escravizando as tribos menores, tomando suas fortificações e fortalezas em toda a América. Seus contos nos dizem: as misteriosas serpentes das estrelas foram extintas e voltaram para os céus. Curiosamente, essas lendas indígenas têm uma similaridade notável dos contos de várias culturas da Mesopotâmia, como os sumérios, babilônios, assírios e hebreus. O nome pode ser uma derivação ou modificação dos gigantes bíblicos conhecidos como Nefilins ou Anakins. O nome hebreu Og parece ser característico, pois o alfabeto Ogan é atribuído a ele. No entanto, mais histórias de gigantes brancos podem ser encontradas em vários outros relatos de antigas tribos norte-americanas. Os Choctaws também mencionaram gigantes misteriosos. Segundo a tribo dos Choctaws, que se encontram onde hoje é o Tennessee, uma raça de gigantes aterrorizou a terra de seus ancestrais em um passado distante. Eles dizem que seus ancestrais lutaram contra esses gigantes quando chegaram ao rio Mississippi durante sua migração para o oeste. Curiosamente, os Paiutes têm lendas orais que falam também de gigantes ruivos, brancos e canibais que ultrapassavam 3 metros de altura e que habitavam a caverna Lovelock em Nevada. De fato, arqueólogos descobriram restos de esqueletos gigantes com cabelos ruivos e muitos outros achados na caverna Lovelock, entre eles a impressão gravada de uma mão gigante em uma pedra. No México, há inúmeras lendas antigas que também mencionam a existência de uma raça de gigantes. Na mitologia azteca, esses gigantes são chamados de Quinametzin. As lendas falam que o líder desses gigantes era o deus Tlaloc. Curiosamente, os Quinametzin foram considerados os verdadeiros construtores da cidade de Teotihuacan. As lendas dos Tlaxcaltecas relatam que, próximo à época da conquista espanhola, eles mesmos haviam combatido os últimos Quinametzin da terra. O antigo povo Manta do Peru também fala em suas lendas de uma raça de gigantes que no passado distante coexistiu com eles. Seus relatos nos dizem: chegaram ao litoral em barcos feitos de juncos do tamanho de grandes rios, um grupo de homens com um tamanho tão grande que do joelho para baixo mediam a altura de um homem normal. Seus membros eram todos em proporção ao tamanho deformado de seus corpos. Era assustador ver suas cabeças, com os cabelos chegando até os seus ombros. Seus olhos eram tão grandes quanto pequenos pratos.